feitos de lágrimas passadas. Os meninos do amor faziam alegria, construem sonhos dos mais velhos de mãos dadas, e no céu descobrem estrelas de magia, com os lábios de dizer não vá poesia, soletram as estrelas com letras e vão juntando no céu como pedrinha, estrelas, letras pra fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Meninos do Ambo, um tema muito lindo. Bom dia, meninos. Sejam bem-vindos à aula de educação musical. Estivemos muito tempo com as aulas suspensas por causa do coronavírus, mas hoje estamos aqui para fazer a nossa primeira videoaula do segundo trimestre. E nesta videoaula, a nossa aula terá de ser de revisão. E a nossa aula será de revisão por quê? A nossa aula será de revisão porque não podemos avançar para uma aula nova sem antes recordarmos o que vimos no primeiro trimestre. E no primeiro trimestre nós começamos por falar sobre a pauta. E aprendemos que a pauta é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços. E é nela onde os músicos escrevem as músicas. Só que em algumas circunstâncias, as 5 linhas e os 4 espaços da pauta não são suficientes para colocarmos todas as notas. Nestes casos, é importante que nós utilizemos as linhas e os espaços suplementares, que podem ser superiores ou inferiores. Os espaços e as linhas suplementares superiores são aqueles que encontram-se acima da pauta, acima das 5 linhas. E os espaços suplementares inferiores são aqueles que colocam-se abaixo da pauta, ou abaixo das 5 linhas e dos 4 espaços. Então essas linhas são chamadas de linhas de reserva ou linhas suplementares, onde nós colocamos as notas musicais quando elas não cabem nas 5 linhas da pauta. E por que as notas não cabem nas 5 linhas da pauta? As notas não cabem nas 5 linhas da pauta quando, pela sua altura, elas são ou muito agudas ou muito graves. Falamos também ainda no primeiro trimestre sobre as características do som. E nós aprendemos que qualquer som que existe possui, ao mesmo tempo, 4 características. Por exemplo, nós temos aqui a guitarra. O som desta guitarra possui, ao mesmo tempo, 4 características: timbre, intensidade, altura e duração. A altura é a propriedade do som ser mais fininho ou mais grosso. Notem, esta corda tem um som grosso, esta corda tem um som fininho. Ambas representam a nota Mi, mas uma é mais grossa e a outra é mais fininha. Isso é altura, meninos. Isso é altura. Já o timbre. O timbre é a característica própria de cada som que nos permite saber qual é a origem do som. Okay? E o timbre está mesmo relacionado com os instrumentos musicais. Se alguém estiver a tocar uma guitarra
e outra pessoa estiver no quarto ao lado, mesmo sem ver, a pessoa que está no quarto ao lado vai dizer: alguém está a tocar uma guitarra. Será que essa pessoa viu? Não. Ela reconheceu o som pelo timbre. Depois temos a duração. A duração tem a ver com os sons longos e os sons curtos. Por exemplo, isso aqui é um som curto. Um som curto. Mas podemos ter um som longo. Isso é um som longo. Isso é um som curto. E nós estamos a falar de duração. Já a intensidade é o volume do som. Se o som é fraco ou se é forte. Por exemplo, o som assim é fraco. Ouvimos com um pouco de dificuldade. O som é fraco. Mas agora, este som é forte. Isso é intensidade. Então, são essas as características do som: altura, timbre, intensidade e duração. Ainda falando sobre as características do som, nós falamos sobre a duração e falamos também sobre a altura. E no primeiro trimestre, esta característica do som foi muito desenvolvida. Por quê? Porque essa característica do som está relacionada com as claves, está relacionada com as notas, está relacionada com a escala musical e com os acidentes musicais. Por que a altura está relacionada com as claves? Porque a altura é a propriedade do som ser mais grave ou mais agudo, e as claves indicam se as notas são graves ou se são agudas. Essa é a relação que existe entre um e outro. Okay? As notas é que vão indicar, ou melhor, as claves é que vão indicar a altura das notas musicais. Ok? As claves indicam a altura das notas musicais. As claves são sinais que indicam a altura ou o nome das notas musicais. E o que são notas musicais? As notas musicais são sons. Só que são sons com alturas diferentes. Uns são mais grossos, outros são mais fininhos. Ok? A nota é nada mais, nada menos do que a representação gráfica do som no papel. E quando nós temos o conjunto das 7 notas, porque no mundo existem apenas 7 notas, quando nós temos o conjunto das 7 notas, nós temos uma escala musical. E escala musical o que é? É uma sucessão de 7 notas. É uma sucessão regular de 7 notas, com a repetição da primeira. Okay? Se a primeira nota for Dó, se a primeira nota da escala for Dó, a repetição dessa primeira nota será também Dó. E a esta repetição da primeira nota nós costumamos chamar de oitava. Okay? Isto é uma oitava. E ainda falando sobre altura e claves e notas, nós falamos também no primeiro trimestre sobre os acidentes musicais. Por quê? Porque essas notas que o professor acabou de explicar agora, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, são chamadas de notas naturais. Ok? Só que além dessas notas naturais, também existem as notas alteradas, que são aquelas que sofreram uma alteração. Ok? E a essas alterações que as notas sofrem, nós chamamos de acidentes musicais. Okay? Quando uma nota sofre uma alteração, ou ela fica mais fininha, ou ela fica mais grossa. Okay? Agora, como é que nós vamos distinguir quando é que uma nota ficou mais fininha e quando é que uma nota ficou mais grossa? É para isso que nós temos que utilizar esses sinais chamados acidentes musicais. Okay? Nós podemos utilizar um sinal chamado bemol, para representar que a nota ficou mais grossa, e um sinal chamado sustenido, para representar que a nota ficou mais aguda. Espero que tenham recordado as lições do primeiro trimestre. Espero que tenham gostado da aula. E hoje trouxe para vocês os meninos do AMBO. Na próxima aula vou trazer uma outra canção. Espero que tenham gostado da canção que vos apresentei. Vai estar disponibilizada também na plataforma uma ficha que vocês devem preencher